Se o assunto é concurso, passa na Metrópole. Isso mesmo. Agora, todas as segundas, a partir das 11 da noite, você se liga na Metrópole e fica por dentro de tudo que acontece no universo dos concursos. Programa Aula Extra. Dicas, entrevistas com profissionais de sucesso, aulas temáticas e muito mais. Apresentação: Thiago Chuba e Rafael Petracioli. Aula Extra. Todas as segundas, às 11 da noite. Vai fazer concurso? Não perca. 11 horas em Salvador, boa noite, queridos ouvintes da Metrópole, quem fala é Rafael Petracioli. Estamos começando hoje o programa de estreia do Aula Extra, sejam bem-vindos. Hoje, como é um programa de abertura, nós não vamos só tratar de uma disciplina, enfim, vamos trazer para vocês como será o programa, o esqueleto, mostrar para vocês todo o dia a dia de cada um dos programas que vocês vão acompanhar aqui. E, óbvio, a gente vai apresentar também a equipe de professores de primeira linha que o Aula Extra vai presentear com conteúdo para vocês, ok? Boa noite, Thiago Chuba. Boa noite, Rafael Petracioli. Estamos aqui hoje ansiosos e animados para esse programa de estreia dessa nova parceria aí com a Rádio Metrópole. Na verdade, 2 convidados bem especiais aqui hoje com a gente para bater esse papo sobre concurso público. Estamos aqui com o professor Rafael Barreto, meu amigo, irmão, professor de Direito Constitucional, professor de diversos cursos aí pelo Brasil. Estamos aqui também com a professora Lorena Brandão, que vai falar um pouquinho sobre umas decisões novas aí do STJ. E animado para a gente começar esse programa, começar esse trabalho novo, né, democratizando aí o conhecimento jurídico, levando isso aí pelas ondas dos rádios para todo o Brasil e hoje com a internet para todo mundo. Queria dar uma boa noite para meu amigo e professor Rafael Barreto, que está aqui tendo o prazer de compartilhar essa estreia aqui com a gente. Por favor. Bem, boa noite a meu querido amigo Thiago, boa noite a Rafael, boa noite a minha querida colega que está aqui também com a gente, boa noite muito especial a todos aqueles que estão nos escutando agora, não apenas pela rádio, também como pelo portal na internet da Metro 1, que é uma ferramenta fantástica. Eu queria de início parabenizar vocês por essa iniciativa maravilhosa que vocês estão tendo, que eu tenho a certeza que vai ajudar bastante a vida dos concurseiros, que são verdadeiros guerreiros. A vida de um concurseiro não é fácil, e ter um espaço como esse aqui para ajudá-los é o que realmente deve ser objeto de muito agradecimento a vocês. E claro, eu não poderia deixar de registrar também para mim que é uma honra muito grande estar podendo participar do programa de estreia. Programa que eu tenho certeza vai ter uma vida longa, vai ter uma prosperidade muito grande. E estar aqui hoje com vocês, com o Thiago, que é meu amigo de infância, fomos colegas de escola, né? Nós crescemos juntos. Tá aqui hoje para mim é motivo de muita alegria, de muita honra, e espero poder contribuir com vocês e com o público. Também queria aproveitar aqui nesse início de programa para dar boa noite a uma pessoa muito especial para nós, que é a professora Lorena Brandão. Está aqui com a gente também participando dessa estreia. Pode falar, professora, é só ligar. Boa noite, queridos, para vocês que estão aí nessa hora, 23 horas e 5 minutos. Os meus alunos sempre são convidados para aquela corrente do bem da meia-noite. Então, se você quer fazer parte do Clube da Madrugada, já está acostumado a estudar nesse horário, seja bem-vindo. E aqui você vai fortalecer o que você aprende na graduação e se preparar para o concurso público, com certeza. A gente, lembrando, o programa é hoje de estreia, a gente não tem intervalo, a gente vai direto até meia-noite. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para ligações no 35055000. Por enquanto vocês podem acessar o perfil, a fanpage do programa no Facebook, é Programa Aula Extra. Lá vocês podem mandar mensagens para a gente online e também no celular, o 8227-5810. À medida do possível a gente vai lendo aqui o que der para a gente poder passar, porque a pauta hoje está bem grande. Aproveitando aí, o professor Rafael Barreto aqui fazendo perguntas sobre concursos públicos, podem mandar aí pelo Facebook, pelo celular 8227-5810 ou ligar no 35055000, que daqui a pouco, podendo e tendo tempo, a gente vai botar os ouvintes no ar também para eles poderem participar dessa estreia. E claro, tem que curtir a fanpage lá, né? Isso é verdade. Vamos ver quem é que faz parte da equipe Aula Extra aí?
Boa noite, amigos. Tudo bom? Meu nome é Alexandre Doria, professor de Direito do Consumidor, e também estaria aqui com vocês no programa Aula Extra da Rádio Metrópole. Grande Alexandre, professor de Direito do Consumidor, já trabalhando no PROCON há muitos anos, uma figura competentíssima, enriquecendo o nosso time. Traz mais um integrante pra gente. Olá, amigos ouvintes. Quem fala é Ana Carla Fracalossi. Estarei com vocês no Aula Extra da Metrópole para falarmos de direito previdenciário, voltado para os diversos concursos públicos. Espero vocês. O time está começando bem, viu? Tá começando bem, tem muita gente boa ainda. Mas aproveitando aqui, professor Rafael Barreto, fale um pouquinho sobre como é que está no Brasil e no mundo, essa questão do concurso público. A gente tem dito aqui, a gente teve a oportunidade de estar aqui em alguns programas, né, para falar um pouco sobre essa estreia. E a gente sempre tem batido na tecla a questão de que concurseiro é uma profissão, né? Como é que você que dá aula em tantos lugares aí no Brasil, como é que você tem visto isso e o que é que você acha dessa realidade, das pessoas sempre buscando essa vaga no serviço público? Já tá ligado. Pode apertar. Isso. Bem, você colocou algo que hoje se tornou uma verdade no meio dos concursos, que é a ideia de que o concurseiro se tornou uma profissão. A busca da estabilidade que o cargo público traz tem levado a que muitas pessoas se dediquem bastante ao concurso público. E o que acontece é que o nível dos concursos tem sido cada vez mais elevado. E isso exige daquele que pretende obter aprovação uma dedicação muito, mas muito grande. E às vezes o nível de dedicação é tamanho que a pessoa tem que abdicar de muitas coisas, e quando ela percebe, quase tudo no dia a dia dela está girando em torno do concurso público. Por isso que quando você pergunta para alguém que estuda para concurso, você faz o quê? Ele hoje diz, eu estudo para concurso, eu sou concurseiro. Não, mas e além disso, o que é que você faz? Ele vai dizer, não, além disso não tem tempo para mais nada. Para eu conseguir aprovação num concurso de nível muito elevado, eu tenho que estar constantemente dedicado a esse projeto de vida que é a aprovação em concurso público. É uma rotina muito cansativa, realmente. E a publicação de editais é quase que semanal, né? Como é que tá? Tá saindo muito edital? Tem saído muito edital? Como é que tá isso aí? Sim, olha, muita gente que está no meio dos concursos receia de repente pararem os concursos, mas eu não acredito que essa seja uma realidade, porque a quantidade de concursos que são abertos constantemente, ela é muito grande, não para. Se você for analisar, praticamente todos os domingos nós temos provas acontecendo. Nós temos editais sendo publicados todas as semanas. E choque, né, inclusive, de data de prova. A gente ultimamente tem visto isso com frequência até grande. Não apenas choca, como isso impõe às vezes a quem está se preparando fazer escolhas difíceis. Tem até inclusive uma demanda em âmbito nacional do público concurseiro, que seria uma regulamentação por via de uma lei própria para concurso público, porque às vezes você tem situações que são realmente muito complicadas, de um candidato que está realizando concursos diferentes, é aprovado para uma segunda etapa, e a segunda etapa dos dois concursos em dois estados diferentes cai na mesma data. Isso é muito complicado para quem está se preparando, sabe? Semana que vem nós teremos um concurso que é um dos concursos mais almejados por quem está no meio concurseiro, que é um concurso de TRT. Inclusive daqui a pouco nós vamos estrear um dos nossos quadros aqui. Não era o programado estrear nenhum quadro hoje, mas em virtude dessa presença, né, que nos honra tanto aqui, do professor Rafael Barreto, vamos estrear um dos nossos quadros. Ele vai falar um pouquinho sobre controle de constitucionalidade, né, uma dica aí bem importante para todos os concursos. Esse é um tema que cai em todos os concursos, né? Cai, com toda certeza. Olha, se você fizer um levantamento de concursos públicos, dos mais variados cargos, direito constitucional está presente em basicamente todos os concursos, e estatisticamente, independente do tipo de concurso, independente da banca examinadora, controle de constitucionalidade apareceu no edital e praticamente sempre aparece, é questão certa, e muitas vezes mais de uma questão. É um tema decisivo nos concursos públicos, o controle de constitucionalidade. Daqui a pouco vamos extrair esse quadro aí.
Também vamos aproveitar que o concurso do TRT já na semana que vem, como o Thiago falou, a gente não pretendia que hoje o programa trouxesse muito conteúdo, mais uma apresentação, uma celebração da nossa estreia, mas a gente não podia deixar de falar alguma coisa dentro do programa de hoje sobre a prova do TRT de semana que vem, então a gente não vai aprofundar em muita coisa não, vamos trazer algumas situações que podem ser questões certas na prova de analista, principalmente na prova de analista judiciário. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aqui no Facebook, o negócio é rápido, hein? Então, quem quiser aí participar aqui pelo Facebook, programa Aula Extra, curte, já tem aqui uma pergunta do amigo Laércio Santos. Ele diz: boa noite, me chamo Laércio Santos e quero parabenizar por esse novo projeto da Rádio Metrópole em trazer a sala de aula para as frequências do rádio. Gostaria de saber sobre como devo estudar para o concurso de agente administrativo da Polícia Federal e o que a prova aborda para esta função. Professor Rafael, com você a palavra. Bom, primeiramente, boa noite ao nosso amigo Laércio que está aí nos acompanhando. E eu queria aproveitar a pergunta dele para ampliar um pouco. Para ampliar pensando em outros concursos também. Uma das primeiras dúvidas que surge para quem está se preparando para concurso público, olha, rotineiramente, não apenas eu, como todos os professores se deparam com essa pergunta, é justamente: professor, como eu devo me preparar para a prova? Qual é o melhor método de estudo? De que maneira eu devo fazer? Quantas horas eu tenho que estudar? A primeira dica que eu passo é a seguinte: primeiro, entenda que você não deve comparar o seu planejamento de estudo com o planejamento de estudo de nenhuma outra pessoa. Porque essa é uma situação que às vezes eu percebo atormentar muitos alunos. Às vezes alunos me dizem assim: professor, eu só estou conseguindo estudar 2 horas por dia. Tem um amigo que está estudando 8 horas por dia, ele vai passar e eu não vou. Isso não é verdade. É preciso entender que o estudo tem que ser qualificado. Quando você estuda com qualidade, você avança. Não adianta nada você estudar muito tempo e não ter qualidade no estudo. Então, o fundamental no seu planejamento de estudo é você qualificar o seu estudo. E aí a gente começa a trazer algumas dicas de como fazer um estudo qualificado. Bom, toda preparação para concurso exige alguns tipos de conhecimento. Primeiro, que você tem que ter um conhecimento teórico sobre a matéria. Mas não apenas esse conhecimento teórico vai resolver. E aqui eu já chamo a atenção para um ponto importante. O candidato que foca a preparação tão somente no estudo de doutrina de livros não está tendo uma preparação adequada. O estudo doutrinário é importantíssimo, ele tem que buscar os elementos teóricos. Mas apenas isso não vai levá-lo à aprovação. Além desse estudo teórico, ele tem que ter o estudo do que a gente costuma chamar de lei seca, legislação seca. Tem que ter um tempo de estudo para focar na literalidade da legislação. Principalmente dependendo da banca que estiver cobrando, a Fundação Carlos Chagas é... Perfeito. Existem algumas questões de provas que são a reprodução literal daquilo que está na letra seca da legislação. Então você vai ter que ter uma parte do seu planejamento focada nisso. E além de você estar estudando a teoria e estar estudando a legislação, a depender do tipo de concurso, tem que conhecer a jurisprudência dos tribunais. Conhecer aquilo que os tribunais estão decidindo. Tem algumas bancas examinadoras, é o caso da FESP, a ESAF, que fazem questões de prova que a pergunta é assim: meu amigo, eu não quero saber o que você leu, nem o que está na lei. A pergunta é: de acordo com a posição do Supremo Tribunal Federal, qual é a resposta? E aí o aluno joga a mesa para cima. Exatamente. Se ele não conhecer isso, ele não vai ter êxito. E aliado a tudo isso, a toda essa metódica que envolve o estudo doutrinário, a resolução ou a literalidade da lei, o conhecimento da jurisprudência, vem uma parte que é importantíssima, que é a resolução de questões. Meu querido amigo Laércio, você perguntou como se preparar adequadamente para esse concurso. Não apenas para esse, mas para como todos os outros concursos que você vier se preparar. É fundamental que você tenha um material amplo de questões sobre os temas que aparecem no edital. Quem quer passar em concurso tem que estar acostumado a, na sua rotina de estudos,
resolver muitas questões, porque as questões lhe permitem delimitar dentro de cada tema aquilo que verdadeiramente é cobrado. Por exemplo, nós iremos hoje fazer um debate aqui sobre controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é um tema que é muito extenso. Demais. Nas graduações, tem faculdades que dedicam um semestre só para debater a jurisdição constitucional. Mas se você me perguntar, Rafael, mas para fim de concurso público, cai tudo realmente de controle? Não. Tem perguntas que sempre aparecem em temas delimitados. E o candidato só consegue encontrar isso resolvendo questões. Se você não resolve questões, você está perdendo horas de estudo, estudando coisas que não vão aparecer na prova. Então é fundamental, meu amigo Laércio, você vai pegar o edital e vai já organizar questões sobre esses temas do edital. Você vai montar um planejamento de estudo diário, organizando a sua carga horária semanal com leitura de um pouco de doutrina, legislação seca e resolvendo essas questões. Isso é fundamental para ter qualidade na sua preparação. Perfeito, né? A gente falou aí um pouco, né, sobre essa questão de cada perfil da banca e o professor tocou nesse assunto sobre esse pleito de haver uma regulamentação federal. Você acha que existe a possibilidade dessa regulamentação saindo, ela botar algum norte geral a ser seguido por todas as empresas, né, que fazem os concursos, as diversas bancas aí, ou você acha que isso seria um tema que esse tipo de regulamentação não vai tratar? Olha, eu acho que é muito importante que surja essa legislação federal disciplinando e abordando não apenas essa, como outras questões. Por quê? O que é que eu costumo comentar com os amigos concurseiros? Uma das maiores dificuldades que o concurseiro tem não é quando ele encontra uma prova difícil, porque a prova difícil, quem está preparado, ele resolve. É quando ele encontra uma prova injusta ou, às vezes, me permite uma expressão, surtada. Infelizmente, é muito comum você chegar em concurso público e pegar perguntas completamente desajustadas. Isso dificulta para quem está estudando. E uma regulamentação definindo parâmetros, o que é que efetivamente pode ser cobrado. Por exemplo, vou trazer para vocês aqui uma pergunta que eu recebo semanalmente dos meus alunos. Professor, o edital, ao abordar o tema tal, delimita, vou dar um exemplo, poder legislativo, 2 pontos, processo legislativo. Significa dizer que sobre poder legislativo só cai processo legislativo ou podem perguntar, por exemplo, sobre Tribunal de Contas? A priori, você diz o quê? Só podem perguntar sobre o que está expressamente delimitado no edital. Mas aí você, às vezes, pega uma questão de prova que foi além disso. E o aluno é surpreendido. E diz, poxa, peraí, o edital não foi claro quanto a isso, ele me perguntou. E o que complica bastante é que tivemos já uma decisão, certa feita, de uma turma do Supremo Tribunal Federal, que eu comento muito com os alunos, que é uma decisão preocupante, que foi uma decisão que abordava uma pergunta que foi feita num concurso de procurador da República, e a pergunta é sobre um tema que não estava expressamente delimitado no edital. E o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que era possível acontecer aquilo. O Supremo entendeu que, em verdade, o edital não teria que ser totalmente detalhista quanto a tudo que está abrangido dentro do conteúdo jurídico, que caberia ao candidato que pretende ingressar no serviço público conhecer a matéria como um todo. Então era melhor nem ter conteúdo programático no edital, né? Olha, estuda tudo que existe na legislação brasileira, que vai cair tudo. Estuda todo o curso de Direito, né? Os 10 semestres do curso de Direito, porque a gente está falando aí de muitas vezes uma preparação de 6 meses, 1 ano. Estou falando para aquela pessoa que começou a estudar agora de temáticas que, só para falar, né, da área jurídica, nós levamos pelo menos 5 anos na faculdade, sem contar com especialização, mestrado, doutorado e etc. E às vezes em 1, 2 meses de um edital para concurso, a pessoa tem que abraçar toda essa problemática aí. E uma legislação nesse sentido, acho que delimitaria bem. Um outro problema que surgiu recentemente, olha,
uma das maiores angústias que o concurseiro tem é a seguinte: professor, eu passei no concurso, mas ainda não fui chamado. Imagine a situação daquela pessoa que para tudo na vida, estuda bastante, obtém aprovação no concurso, mas ainda não foi chamado. Havia um entendimento dos tribunais de que o poder público não tinha obrigação de nomear nenhum candidato. Isso mudou. Já tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi no sentido do que vinha decidindo o Superior Tribunal de Justiça, de que, como regra geral, quando o edital do concurso divulga o número de vagas a serem preenchidas, o Estado é obrigado a nomear. Para simplificar, se o concurso que meu amigo Lécio quer fazer, o edital disser que tem 40 vagas, o Estado, a priori, tem que nomear os 40 candidatos. Agora, vejam como são as coisas. A partir do momento em que se firmou essa posição no Supremo Tribunal Federal, começou a se proliferar nos concursos públicos os editais com concurso para cadastro de reserva, que é uma das coisas mais, atentatórias ao concurseiro, cara. Você se dedica para fazer um concurso que está aberto. O poder público divulgou o concurso porque a priori tem uma necessidade, ele arrecada com o concurso, mas ele não diz quantas pessoas ele vai chamar. E aí você obtém a aprovação e corre até o risco de repente, expirar o prazo de validade do concurso e você não ser convocado. Isso é uma coisa absurda, isso para mim é tentatória à dignidade da pessoa. Uma regulamentação federal poderia bater nesse ponto. Esse é mais um dos muitos pleitos que os concurseiros fazem e que eu tenho certeza que agora, com esse espaço que vocês estão trazendo aqui à abertura, serão colocados em discussão. E nós tivemos aqui no programa de dia, na Metrópole Serviço, e foi surpreendente o número de perguntas que, direto ou indiretamente, tinha exatamente o problema central lá da pessoa, né, do ouvinte que estava lá, era exatamente sobre essa questão, né, de passar e não ser chamado, cadastro reserva, validade de concurso, então essa coisa toda. Aproveitando, falando em pergunta, você lembra que vocês podem ligar aqui para o 35055000, vocês podem mandar também mensagem no celular no 8227-5810 e também no Facebook, Programa Aula Extra, curte a fanpage, pode falar online lá com a gente. Tem ouvinte na linha? Boa noite. Boa noite, quem fala? Jorge Pituba. Oi, Jorge, tudo bom? Tudo bem, meu velho. Você é concurseiro, Jorge? Já fiz, já estou na fase de tirar o proveito do que já fiz. Que coisa boa, Jorge. Eu gostaria de dizer para vocês que mede-se o valor de uma ideia pela resistência que ela provoca. E essa já nasce valorizada. Parabéns. Obrigado, Jorge. Obrigado. E a pergunta sobre o concurso, estou falando rápido para dar espaço para todos. Fica à vontade. Eu gostaria de saber de vocês se os concursos públicos têm algum dispositivo que previamente já conscientiza o futuro funcionário público para o perigo de se corromper. Boa pergunta, passo a palavra ao professor Rafael Barreto. Olha, é uma pergunta extremamente contextualizada, infelizmente, na realidade brasileira, onde constantemente são divulgados escândalos de corrupção no quadro do serviço público. Recentemente tivemos aí uma divulgação de um grande escândalo envolvendo lá a parte fiscal lá de São Paulo, né, que ganhou notoriedade muito grande pelo valor do que estava sendo desviado. E o que eu queria registrar para meu amigo é o seguinte: muitos concursos já trazem no programa da edital a exigência do conteúdo da ética aplicável ao serviço público. Isso é interessantíssimo. A prova da OAB já faz isso com uma quantidade de questões. A prova da OAB faz isso para o advogado. Exatamente. E concursos públicos, em geral, cobram conhecimento da legislação do servidor e da parte ética aplicável ao servidor. E, inclusive, alguns concursos, eles trazem como uma espécie de etapa do processo seletivo uma avaliação de vida pregressa da pessoa. Isso tem gerado muitas discussões no meio jurídico. Porque se trata de uma subjetividade um pouco mais elevada. Exatamente. Né? Entender o que é a avaliação de vida pregressa, ainda mais quando a ordem jurídica trabalha com a presunção de que ninguém pode ser culpado de nada
até uma contundente decisão judicial transitada em julgado. Agora, é fundamental aproveitar a pergunta do nosso amigo, que já está na fase boa, que é a fase de colher os frutos do esforço que ele teve. É registrar para todo mundo que está aqui nos escutando, que vai chegar no patamar que chegou o nosso amigo Jorge, que entenda que padrões éticos no serviço público são fundamentais, não apenas quando você está se preparando, mas para você continuar na vida pública. O serviço público, gente, ele tem que funcionar de uma maneira eficiente. Se nós quisermos ter um país melhor, nós precisaremos ter um serviço público adequado, eficiente. E não combina com a eficiência no serviço público a prática da corrupção. Então você que está aqui nos escutando, que vai se tornar um servidor público, entenda que é fundamental que você mantenha durante toda a sua atividade profissional os padrões éticos que o próprio concurso lhe exige. O problema é que também nem a existência de uma cobrança de questões que tratem sobre a ética no serviço público, nem a investigação prévia garantem que esse servidor vai agir com ética lá na frente. Então, a colocação do ouvinte é interessante nesse ponto, né? E assim como nós temos esse amigo aí, o que eu ligo agora, o Jorge, né, que já está colhendo os frutos, nós temos aqui o pessoal está seguindo aqui no Facebook, programa Aula Extra, nós temos o Marcel Dantas. Boa noite aqui pela Extra, parabéns pela iniciativa. Semana que vem eu vou fazer meu primeiro concurso, que será o concurso do TRT do dia 1º. E não tenho nem ideia do que esperar de uma prova dessas. Já estou lendo alguns materiais e gostaria de saber se os senhores podem dar algumas dicas para este iniciante sobre esta profissão concurseiro. Eu vou aproveitar e vou me meter aqui nessa conversa, porque veja bem, a gente fala sobre estresse, sobre a rotina. Gosto de dizer para os meus alunos que vão fazer o AB que a gente precisa ter foco, imersão e agenda programada. Então a gente precisa ter agenda programada, mas isso até tem um quadro aqui, né, Petracioli, sobre isso, o zen, o descanso, não é, professor Rafael? Isso, tem um quadro aqui. Precisa pensar no lazer, a gente precisa ter um equilíbrio, porque o neurótico fica complicado passar também, não é verdade? Eu tenho uma notícia de pessoas que ficaram doidos estudando para concurso. De fato, deram uma surtada por um tempo, precisaram dar uma descansada para depois voltar aos estudos, porque senão... Isso, vamos ver alguns dos quadros que o programa vai trazer a partir da semana que vem. Vamos lá, o nosso DJ aí, os quadros. E então, alguma dúvida? Bom, esse vai ser o quadro básico para os nossos ouvintes participarem, perguntarem aos professores que estiverem aqui, ou ainda encaminhar as dúvidas por e-mail, por Facebook, pelo celular, ou todos os meios de comunicação que a gente oferece. Falando nisso, a gente está com o ouvinte na rede de novo, né? Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? César Landini. Boa noite, César. Eu queria tirar uma dúvida, porque a maioria dos concursos envolve essa área de direito administrativo, constitucional, previdenciário, e não envolve a área que o candidato aprovado vai atuar de fato, entendeu? A grande maioria dos concursos envolve muita área de direito. Por exemplo, eu sou contador. Poucos ele envolve muito mais a área contábil do que a área de direito. Por quê? Eu acho que existe sim a cobrança em concursos de matérias como raciocínio lógico, contabilidade. Agora mesmo nós tivemos o concurso do TCE, salvo engano, mas foi que teve o edital era uma carga bem grande dessa área toda voltada para orçamento, para contabilidade. Eu acho que os editais cobram sim, né? Não, cobram. O que acontece é o seguinte: existem determinadas matérias que são, por assim dizer, matérias básicas que aparecem em quase todos os concursos, que são o português, raciocínio lógico tem aparecido bastante em muitas provas, redação, noções de direito constitucional e de direito administrativo. Concursos eminentemente jurídicos voltados para bacharéis em direito trazem um conteúdo muito amplo de direito constitucional e de direito administrativo. Concursos que não exigem o bacharelado em direito trazem noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, aliado a português, a raciocínio lógico, a redação, informática, que se tornou um
calo para muita gente que se prepara para concurso público e vem as matérias específicas. Se é um concurso cujo cargo é voltado na área de contabilidade, vai ter no edital uma programação muito ampla de contabilidade. Se é arquivologia, de arquivologia. Se é de engenharia, engenharia. Mas existem matérias que são, por assim dizer, básicas e que exigem muitas vezes do candidato uma dedicação muito grande. Por exemplo, os bacharéis em direito em geral, durante muito tempo se prepararam para os concursos públicos exclusivamente voltados para bacharel em direito, sem se deparar com questões de português e principalmente de raciocínio lógico. Concursos para bacharéis em direito hoje inevitavelmente cobram português e o nível de cobrança é um nível alto em português e começam a cobrar questões de raciocínio lógico. Por algumas vezes eu me deparo com alunos dizendo: Rafael, eu estou tendo que voltar a estudar matemática, raciocínio lógico. O que é isso? Por que isso está acontecendo? Isso exige bastante dedicação do candidato. Tem duas amigas aqui que estão seguindo a gente no Facebook, programa Aula Extra, Caroline Pacheco e Érica Maria. Elas perguntam, né, basicamente a mesma coisa, e eu vou fazer a pergunta conjunta. Portanto, estou estudando para o concurso da Caixa Econômica e gostaria que vocês me dessem algumas dicas para me sair bem na prova. E elogio vocês pela iniciativa, muito bom. Tem alguma dica aí específica, professor, para quem está estudando para a Caixa Econômica Federal? Sim, e em verdade não é apenas para esse concurso, mas de uma maneira geral, fundamental que você identifique qual é a banca examinadora do concurso. Se ainda não tiver sido divulgada, veja qual é a tendência. Quem fez o último concurso, quem é que está organizando concursos similares, e identificada a banca, pegue provas realizadas pela banca. E preste atenção no que eu vou comentar agora. Não se limite a provas desse específico concurso. Não se limite a pegar provas de concursos da Caixa Econômica, porque às vezes o último concurso já tem muito tempo. É fundamental que você pegue provas extremamente atuais. Pegue provas do ano de 2013, do ano de 2012, de concursos para cargos similares. Olha, o último concurso da Caixa Econômica já tem muito tempo. É bom você pegar essa prova para ver o que foi cobrado, mas pegue concursos similares que a banca fez atualmente. Isso vai lhe permitir identificar o que vai cair na prova. Me permitam fazer um relato interessante. De vez em quando, os professores chegam assim e na preparação para o concurso, durante a aula que estão ministrando numa turma, e às vezes até na semana da prova, dizem assim para os alunos: queridos, no domingo, na prova, nessa disciplina aqui, por exemplo, Direito Constitucional, que é a minha disciplina favorita, vão cair questões sobre os temas 1, 2 e 3. Aí o aluno chega na prova, e quando ele abre a prova, o que o professor falou que ia cair, caiu. E às vezes a gente até ainda brinca assim na sala: olha, gente, na questão 14 vai ter uma pergunta sobre esse tema. E chega na prova, a questão 14 foi sobre aquilo. Aí eu disse: como é possível? Ele viu a prova. Não, gente, isso é preparação. Isso é você conhecer a banca, é você estudar a banca, saber o que é que ela realmente cobra, dentro da metódica, quais são os temas que vão aparecer. Não tem fórmula mágica. Aliás, até uma lição que é tradicionalíssima, que o general Sun Tzu já passou num famosíssimo livro chamado A Arte da Guerra, que em verdade é uma lição não só de guerra, mas de vida. Se você vai enfrentar obstáculos, desafios, você tem que conhecer o seu oponente. Exatamente. Então, minha querida amiga, faça isso. Pegue a banca, veja o que é que ela vem cobrando nesse tipo de concurso, que tenha certeza que vai lhe auxiliar bastante. Não é só conteúdo, né? A estratégia também é tudo na preparação para o concurso público. Fundamental. A gente tem mais ouvinte na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Jacira. Oi, Jacira. Você é concurseiro, Jacira? Viu? Obrigado. Parabéns pela SQS. É o seguinte, meu filho fez concurso da Caixa Econômica já tem 2 anos. E nem chamou nem nada. E vai ter outro concurso, é isso que vocês estão falando? Professor Rafael com a palavra. Minha querida Jacira, me permita lhe dizer que essa situação que você está aqui relatando é enfrentada por
muitas pessoas no Brasil inteiro. É uma das situações mais angustiantes, porque passa não apenas o concurseiro, como também os familiares. É isso mesmo, a prova tá aí, né? A mãe tá ligando, né? A mãe dele tá ligando. E preste atenção o que acontece. Um concurso público, ele tem um prazo de validade. Muitas pessoas pensam que um concurso vale por 2 anos. Em verdade, ele pode valer por até 2 anos, depende do que vai estar no edital. O edital pode lançar o concurso com prazo de validade de 1 ano. E esse prazo de validade pode ser prorrogado. A administração pública pode prorrogar o prazo de validade. E dentro desse prazo de validade do concurso, os candidatos que foram aprovados no número de vagas que foi divulgado, eles passaram a ter direito de serem nomeados. O grande detalhe é que é preciso identificar se houve a divulgação do número de vagas, porque é preciso quem está nos escutando ter conhecimento que existe uma diferença entre você ser considerado classificado e você ser realmente aprovado e convocado para assumir o cargo. Às vezes você faz o concurso, você obteve a pontuação, você foi classificado, às vezes você está até aprovado, mas se não há um número de vagas a serem preenchidas, pode acontecer de expirar o prazo do concurso e a pessoa não ser nomeada. É fundamental, minha amiga Jacira, que você consiga identificar qual foi a situação do concurso. Houve o número de vagas divulgado? Como é que está seu filho nesse número de vagas? Se você até tiver como depois repassar essa informação para a gente te passa essa resposta também. De forma mais objetiva. Vamos ver mais quem são outros professores aí que estão conosco aqui no Aula Extra. Alô, amigos da Rádio Metrópole, meu nome é André Cruz, sou professor de Direito Ambiental. Estaremos juntos no Aula Extra para enfrentar as maiores questões sobre meio ambiente e sustentabilidade que aparecem nos concursos públicos por aí. Um abraço. Grande André Cruz, aí, o irmão, amigão, parceiro, está aqui com a gente também para enfrentar as questões de direito ambiental. Olá, pessoal. Sou Andréa Presas, professora de Direito do Trabalho. Nos encontraremos no programa Aula Extra da Rádio Metrópole. Até lá. Aí, professor Andréa Presas, quem vai aprender mais direito do trabalho aqui sou eu, porque eu sou meio devagar de direito do trabalho. Alô, ouvintes da Metrópole. Aqui quem fala é Antônio Adonias. Nos encontraremos no programa Aula Extra, tratando de processo civil. Um abraço. Grande professor Adonias, eu não quero entregar a idade de ninguém na mesa, não. Mas aqui Adonias foi meu professor e foi contemporâneo dos demais membros da mesa. Então, seja muito bem-vindo, professor. Bem-vindo, Adonias. Olá, pessoal, aqui quem fala é o professor Dirley da Cunha Júnior. Estarei com vocês aqui na Rádio Metrópole para tratar e debater de alguns importantes temas de direito constitucional. Vai ser muito bacana professor. E eu espero vocês. Grande abraço. Quem não entende de rádio corta, né? Eu pensei que o professor Dilo tinha terminado. Foi meu professor Dilo, excelente professor. Tem mais uma perguntinha aqui, professor Rafael, de Ana Márcia aqui no Facebook, programa Aula Extra. Boa noite aqui, parabenizo pela iniciativa. Tenho certeza que será um auxílio importante nessa difícil trajetória. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Em concurso de nível médio, principalmente é cobrada a redação, mas nem todas são corrigidas. O edital estipula uma quantidade de aprovados na prova objetiva para ter a redação corrigida, mas em alguns casos a redação pode auxiliar o candidato a atingir a colocação melhor. Existe alguma possibilidade de futuramente esse critério ser modificado? Considera injusto. Opinião de Ana Márcia. Bom, o que acontece é o seguinte, em verdade, é uma situação que não vale apenas para a prova de redação, às vezes também para provas que trazem questões discursivas em uma outra etapa. O que acontece? Para evitar que, de certa forma, o examinador ocupe o seu tempo, tendo que corrigir todas as questões discursivas ou todas as redações de todos os milhares de candidatos que estão inscritos no concurso, ele faz uma espécie de filtro, ele coloca como se fosse um ponto de corte. Ele estabelece que quem não atingir uma determinada pontuação mínima na prova objetiva não vai ter a sua redação corrigida. Quando ele estabelece dessa forma, o que ele faz em verdade é divisar o concurso em etapas. É como se ele estabelecesse o seguinte: a redação já é uma segunda etapa e só passa para essa segunda etapa quem obtiver a aprovação na primeira da prova objetiva. E isso foi algo que surgiu como uma medida de
precaução do examinador quanto à otimização do tempo dele. Eu realmente concordo que para quem está fazendo a prova, porque normalmente é o seguinte, você faz as duas provas. Você faz a prova objetiva e no mesmo dia, no mesmo momento, você faz a sua redação. Está na expectativa de que vai ter aquilo corrigido. Porque o candidato que está lá no momento da emoção fazendo a prova, muitas vezes não consegue divisar dentro do emocional dele, que na verdade ali são duas provas distintas. Uma é a prova objetiva e a outra é a prova de redação. E às vezes ele sai da prova dizendo o seguinte para ele mesmo: poxa, não fui tão bem na prova objetiva, mas fiz uma redação espetacular. E eu acho que com a redação eu vou muito bem no concurso. E às vezes ele não percebeu que o concurso está projetado de outra maneira. Isso gera uma angústia para o candidato. Mas é uma prática que é muito comum hoje na sistemática dos concursos públicos. A gente tem ouvinte na linha? Boa noite. Alô, boa noite, quem fala? Meu nome é Kleber. Oi, Kleber. Eu tinha duas colocações a fazer. A primeira é a seguinte: eu sou estatístico e, para surpresa minha, um dia uma colega minha chegou em casa e falou: Kleber, eu vou querer que você faça um favor para mim. E chegou, bicho, com as 300 páginas de... Rapaz, eu quero que você analise essas provas daqui do concurso e veja quais são as questões repetidas. Eu falei: pô, bicho, olha, eu sou péssimo em português, detesto ler. Como eu gosto de matemática, e as perguntas do concurso de matemática geralmente são perguntas curtas, eu falei: matemática eu faço para você. E por incrível que pareça, essa dica que o professor deu aí, eu não tinha nem me tentado a isso, eu acho que muita gente não sabia. Por incrível que pareça, foi de várias, não foi de um concurso de uma área só, não, de várias áreas. 15% das perguntas tinha repetição na prova. Quase 60% das questões de matemática não eram idênticas, mas abordavam assim, mais ou menos a mesma temática. Então a dica que você deu para os concurseiros é que é muito interessante as pessoas pegar as provas e olhar. E a segunda questão que eu queria falar é sobre psicoteste. Porque é o seguinte, eu tenho vários colegas meus que fizeram concurso, principalmente para a polícia, foram reprovados no psicoteste, entraram na justiça e estão lá trabalhando. Um bocado de maluco trabalhando, meu amigo. Aí eu queria saber o seguinte: quem vai julgar o psicológico da pessoa, do candidato? É o psicólogo que é formado, é que tem a técnica para julgar, ou se é o advogado? Eu queria que você me explicasse geralmente essa questão do psicoteste. Obrigado, boa noite. Você tá com uns amigos complicados, né? Primeiro ele leva 300 páginas para você fazer estatística e o resto não depois passa. Amigo passa o psicoteste. Tem que rever seu ciclo de amizade aí. E aí, professor? Nosso querido ouvinte toca num ponto que é interessantíssimo nos concursos públicos, a questão do psicoteste. E ele coloca uma situação que é muito verdadeira. Eu conheço pessoas que já foram reprovadas no psicoteste em concursos policiais e que você aparentemente não identifica nenhum tipo de desvio psicológico que justifique aquilo acontecer. E as pessoas normalmente procuram você e dizem assim: professor, mas eu não sou maluco. Você acha que eu sou louco? Como é que eu perdi o psicoteste? Bom, primeiro eu quero fazer um registro que é muito importante, até para que as pessoas tenham conhecimento de questões judiciais sobre o psicoteste. Psicoteste só pode ser exigido em concurso público quando a lei que rege o cargo prevê que no concurso para aquele cargo deve ser feito o psicoteste. Porque se tornou uma prática muito comum nos concursos, sem que a lei exigisse psicoteste, o edital passar a prever. E isso começou a ser questionado em juízo. Hoje o entendimento está pacificado. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento sumulado que só é possível exigir psicoteste quando a lei do cargo impõe. Se a lei não impuser, o edital não pode prever. Se prever, quem tiver no concurso pode entrar na justiça, que provavelmente vai obter êxito na ação. A lei prevendo, o edital disciplina. E aí o edital é quem vai estabelecer como é que é feita essa avaliação. Existe uma comissão, e meu querido amigo, essa comissão não é formada por advogados, até porque cá entre nós sabemos que a rotina do advogado, eu sou advogado militante, não habilita ele a fazer avaliação psicológica, não. Mas existe uma comissão de especialistas, de psicólogos, que são responsáveis por fazer essa avaliação.
Eu acho que falando do Supremo Tribunal Federal, foi prometido, acho que a gente tem que, pelo menos alguns minutinhos aí de controle de constitucionalidade, você não acha não? É verdade. Vamos então... Será que o nosso DJ acha aí a vinheta do Tá na Hora da Aula, já que a gente vai inaugurar esse quadro hoje com o professor Rafael Barreto aqui? Tá na hora da aula. Pronto, professor, tem a honra aí de inaugurar aí para falar um pouco sobre controle de constitucionalidade. Sei que o tempo é curto, mas tentar aí ver o que é que dá para dar dica ao pessoal. Gente, controle de constitucionalidade aparece em todas as provas, e na prova do TRT eu acredito que é questão certa. Primeiro eu quero recordar a vocês que o controle judicial de constitucionalidade pode ser feito de maneira difusa e de maneira concentrada. O controle difuso é feito por todos os órgãos do Poder Judiciário. Se a questão da prova trouxer que o controle difuso é feito apenas pelo Supremo Tribunal Federal, está errado. O controle difuso é feito pelo Supremo Tribunal Federal e por todos os outros órgãos do Poder Judiciário. O controle concentrado é que é feito por apenas um único órgão. Tratando-se da Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal. Da Constituição do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado. Quanto ao controle concentrado, que é feito pelo Supremo Tribunal Federal, esse controle é feito por algumas ações próprias, as chamadas ações de controle concentrado. Ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, ação declaratória de constitucionalidade, ADC, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, e ação de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Um dos temas mais perguntados envolvendo essas ações é o objeto da ação. O que é que pode ser objeto de ação? E muita atenção agora, gente. Na ADIM, você pode discutir uma lei ou um ato normativo federal ou estadual que seja posterior à Constituição. Em se tratando de lei municipal ou de lei anterior à Constituição, não é cabível a ação direta de inconstitucionalidade. Lei anterior à Constituição e lei municipal podem ser debatidas no Supremo por ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Preste atenção, se chegar no domingo, você começou a ler o enunciado da questão e apareceu que é uma lei anterior à Constituição ou que é uma lei municipal, já circule e registre. Não cabe ADIM, é caso de ADPF. Quanto à ADC, vocês têm que ter atenção que o objeto da ADC abrange apenas a lei ou ato normativo federal. Lei estadual não pode ser objeto de ADC, isso é muito comum em prova. Na ADIM pode ser lei federal ou estadual, mas na ADC apenas a lei federal. Tenham muita atenção quanto a isto. Em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma outra pergunta frequente é o fato de que ela é uma ação subsidiária. A ADPF é uma ação que é regida pelo princípio da subsidiariedade. Não será admitida a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de debater o tema constitucional. Preste atenção. Para que não caiba a ADPF, é preciso que o outro meio seja eficaz. Se a prova trouxer que o cabimento de um habeas corpus impede a ADPF, está errado. A questão teria que mencionar que o cabimento de um habeas corpus que se demonstre eficaz afasta o cabimento da ADPF. Tenha muita atenção com isso. Um outro tema que eles perguntam muito sobre as ações de controle concentrado é a legitimidade para a propositura das ações. E se recorde, a legitimidade para propor as ações é a mesma. Quem propõe ADIM, ADC, ADPF, ADO, não muda nada. Os legitimados estão no artigo 103 da nossa Constituição, é um dos artigos que mais cai em prova. Artigo 103. E dentre esses legitimados, lembre que alguns precisam demonstrar o tal do requisito da pertinência temática e outros não. Vamos pegar todos os legitimados da Constituição e recordar. Os primeiros legitimados são o presidente da República e as mesas da Câmara e do Senado, que podem debater qualquer assunto, não precisam demonstrar a pertinência temática. Em seguida vem o governador do Estado e do Distrito Federal e a mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara do DF, que tem que demonstrar a pertinência. Só podem debater temas que afetam seus estados.
Depois vem o Procurador-Geral da República e o Conselho Federal do AB, que podem debater qualquer assunto, não precisam demonstrar a pertinência. Em seguida, vem um partido político representado no Congresso, que também não precisa demonstrar pertinência. E fechando o rol de legitimados, a entidade de classe de âmbito nacional e a confederação sindical. Cuidado que não é sindicato, é confederação sindical. E esses dois só podem debater temas que sejam pertinentes. Eles precisam demonstrar a pertinência temática. Eu imagino que na prova de domingo, dentre as questões, vai ter uma questão que vai abordar exatamente essas dicas que a gente passou aqui. Olha lá, hein? O professor fazendo previsão pra gente aqui. E ele já provou que é bom de previsão, viu? Aproveitando que a gente tocou no assunto do concurso TRT, a gente fez um levantamento aqui de algumas dicas do que pode cair na prova para analista judiciário, principalmente. Os na área de direito do trabalho, especialistas indicaram aqui matérias de direito do trabalho que, digamos assim, estão na crista da onda para serem cobradas. A gente tem a súmula 244 do TST, que fala sobre a estabilidade provisória nas hipóteses de admissão em contrato por tempo determinado. A súmula 378 também do TST, que fala da estabilidade provisória do empregado por acidente de trabalho no curso de contrato também por prazo determinado. O artigo 391A da CLT, que vai falar sobre a confirmação da gravidez ocorrida durante o contrato de trabalho, mesmo que durante o aviso prévio trabalhado ou indenizado. E a vedete do ano do direito do trabalho, que é a PEC das domésticas, assunto aí amplamente debatido, não só nas academias, não só nos cursos para concurso, mas a mídia em geral também bateu muito nisso. Então é certo que uma questãozinha, eu acredito, nessa prova vai cobrar a questão dos direitos dos domésticos, do artigo 7º, gente, da Constituição. Pega o parágrafo único. Vê lá o que são os direitos imediatos, aqueles que ainda dependem de regulamentação. Eu acho que bem por aí pode cair alguma coisa, né? Com certeza. E para esse concurso, quem está fazendo é a FCC, né? Então, focar em leis e súmulas, né? Para que algumas pessoas aqui perguntando no Facebook dicas para estudar para concurso. Então, como o professor Rafael já falou um pouco mais cedo, você tem que olhar lá quem é a banca que está fazendo. Sim. E esse concurso da RT é a FCC e, portanto, focar aí na lei. Não é isso, professor? Com toda certeza. E olha, me permitam fazer um registro aqui, uma mensagem que chegou aqui no meu celular do como é bacana essa possibilidade que a gente tem de, pela internet, levar esse programa para todos os lugares, né? Pro mundo inteiro, né? Pro mundo inteiro. E é exatamente o mundo inteiro. Eu acabo de receber uma mensagem aqui de meu irmão que também é professor de curso para concurso, né? O professor Pedro Barreto. Isso. Pedro, hoje é aniversário dele. E ele está hoje comemorando aniversário com a esposa, com a família em Veneza. Olha que lugar chato que ele está. Muito chato. Ele está em Veneza. E eu comentei com ele do programa e ele acabou de me mandar uma mensagem que está acompanhando a gente pela internet. Ele está em Veneza, lá no quarto do hotel, acompanhando a gente pela internet. Mandou um grande abraço para todo mundo aqui. E que bacana, uma aula extra então tá aí já pelo mundo inteiro, que bacana isso, né? E já está convidado para assim que botar o pé aqui em Salvador, voltar para sair aí desse lugar ruim que ele tá, né? E vir aqui para nossa terrinha. Bem melhor do que no estúdio. Com certeza. Principalmente acompanhado desse Rafael Petracioli, essa figura fantástica, né? Então ele já está convocado para aparecer aqui no programa Aula Extra. Eu já falei para vocês aqui, vocês já viram que no nosso time tem Dile Cunha, Andréa Presas, André Cru, Ana Carla Fracalossi, Alexandre Doria, Antônia Donias. Vamos ver mais gente do nosso time aí? Olá, amigos. Aqui quem fala é Frederico Amado. Estaremos aqui em breve dando importantes dicas de direito previdenciário para os concursos públicos. Um abraço e até breve. E aí, tá bom para você? Fala, galera. Sou Hugo Roxo, professor de trabalho. Vou estar com vocês no Hora Extra da Rádio Metrópole. Um abraço, meu amigo Hugo. Boa noite, galera. Meu nome é Igor Tinoco, professor de Direito Empresarial, e vou estar aqui com vocês no programa Aula Extra, dando dicas de concurso na Metrópole. Excelente, Igor, advogado militante, professor único. Alô, galera da Metrópole, aqui quem fala é a professora Isabela Leal, e eu também estou ligadinha na Aula Extra. Professora Isabela Leal, aí uma promessa aí, tá entrando na área de docência, né, e todas as salas que ela tem passado, só elogio.
Ouvintes da Rádio Metrópole, quem fala aqui é Lucas Rego. Estarei junto com vocês, ao lado dos colegas do programa Aula Extra, discutindo questões de direito urbanístico. Até lá. Um abraço, meu amigo Rego. Olá, amigos, boa noite. Meu nome é Luciano Figueiredo e estarei com vocês aqui no programa Aula Extra, dando dicas de direito civil para os futuros aprovados das diversas carreiras públicas. Forte abraço e nos veremos aqui. Luciano Figueiredo de Civil, tá bom para você? Aí é top. Boa noite, alunos. Sou Matheus Carvalho, professor de administrativo, e também estarei com vocês aqui no programa Aula Extra. Não percam. Grande Matheus Carvalho, aí não precisa nem de apresentação. Exatamente, um dos professores mais requisitados da área de administrativo. Olá, amigos. Meu nome é Roberto Figueiredo e estarei com vocês aqui no programa Aula Extra, dando dicas de direito civil para os futuros aprovados das diversas carreiras públicas. Um forte abraço. Nos veremos por aqui. Obrigado, Roberto, pela presença. Você faz parte da equipe do Aula Extra. Eu vou fazer vou pedir um minutinho da atenção de vocês aqui, porque hoje a gente falou desde o começo, é um programa especial, um programa de estreia, e a gente não pretendia engessar ou trazer a formatação dos quadros já na estreia do programa. A gente queria fazer uma coisa um pouco mais solta, apresentar a nossa equipe de professores, contar com um professor que falasse sobre os concursos de uma forma um pouco mais genérica, tirasse dúvida dos alunos, atendesse aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Mas agora eu vou falar para vocês o que aguarda vocês ouvintes a partir da próxima segunda-feira. O programa Aula Extra pretende, a cada edição, a cada segunda-feira, abordar uma determinada disciplina jurídica como pauta do dia. Então, num dia em que a pauta for direito constitucional, todos os quadros do nosso programa seguirão esta pauta de direito constitucional. E assim sucessivamente. Nós temos alguns quadros diferentes, nós vamos falar sobre alguns deles agora. Acabamos de falar sobre Tá na hora da aula. Tá na hora da aula, aproveitamos para estrear ele, ainda que extemporaneamente, que a gente não podia perder a presença do professor Rafael Barreto aqui no estúdio. E agora vamos passar quadro por quadro para vocês entenderem a formatação do Aula Extra a partir da próxima segunda. Dica Zen. Aqui é na pegada do que a professora Lorena Brandão acabou de falar agora há pouco, né? O concurseiro às vezes precisa dar uma desopilada também. Não pode ser muito não, mas de vez em quando é bom, né? Importante. Então a gente pretende nesse quadro de Zen trazer para vocês aqui dicas de relaxamento, dicas de lazer, enfim, o que você, concurseiro que escolheu essa profissão, pode fazer nos seus pouquíssimos, raríssimos momentos de folga. E que, em verdade, não atrapalha em nada a preparação, né, professor? Isso, na verdade, ajuda muito. Ajuda. É fundamental que dentro da rotina de estudo ele tenha uma rotina também de relaxamento mental, lazer, sabe? Ver um filme, fazer uma atividade física. Tem que desopilar com toda certeza. Uhum. E o próximo quadro aí, qual será? Essa é boa, viu? Esse quadro aqui eu conto com a participação de vocês que estão nos ouvindo agora. A gente criou isso aqui para você, concurseiro. Contar os seus causos. Exatamente. Traga aquele dia, aquela prova infeliz, aquele dia que te deu uma dor de barriga, o dia que você chegou atrasado e precisou convencer alguém para entrar numa prova, enfim, aquele caos diferente de quando você foi fazer um concurso. Mande por e-mail, mande no nosso Facebook, mande por SMS se não for tão longo. E a gente vai trazer aqui no quadro para poder ser um momentinho de descontração do programa Aula Extra. Esse eu aprovo. Esse quadro é um quadro específico para indicação de obras literárias, livros, material didático, artigos, páginas, enfim, sites de internet, perfis para serem seguidos. De qualquer maneira, qualquer coisa que traga conteúdo e que vá te ajudar na sua aprovação. Falando em conteúdo, o professor Rafael, ele tem um site dele, não é isso, professor? É verdade. Até deixar aqui registrado para todos os que estão nos ouvindo. Eu tenho um site no qual eu desenvolvo alguns projetos de preparação para concurso público, tem muito conteúdo lá. Inclusive tem uma revisão de controle de constitucionalidade. Quem está nos escutando agora, se puder anotar, o meu site é o meu nome, é www.rafaelbarreto.com.br, sendo que meu sobrenome Barreto tem 2 letras T. Você entrando lá no site, você vai ver muito conteúdo que pode lhe auxiliar na preparação. Inclusive, controle de constitucionalidade tem uma aula de revisão. Você vai lá, conteúdo gratuito, controle de constitucionalidade,
tem uma linha muito bacana para auxiliar na preparação. Show de bola, você não pode perder. Passei! E agora? É um quadro de entrevistas, né, com pessoas já aprovadas nas mais diversas carreiras, para poder vir aqui com a gente, falar um pouco de sua experiência, dar dicas, dizer até como é, porque muitas vezes a pessoa visualiza uma carreira, né, e quando é aprovado não é bem aquilo que ela pensou, né, tanto pro bom quanto pro mal, né, pode ser. Recentemente a gente soube de uma situação, se não me engano, na lista do TRE, que foi aprovado para um concurso de juiz, não foi? Juiz de direito, assumiu e desistiu e pediu para reverter. Exatamente. Então, a gente espera que com esse quadro a gente traga para você mais ou menos o que cada atividade te espera. Então, trazer pessoas, profissionais renomados nessas áreas, analistas de tribunais, juízes, enfim, gente que possa lhe dizer o que te espera depois da sua aprovação. A gente não quer falar aqui só até você ser aprovado, né? Se ligue no calendário. Esse aí dispensa explicação, né? É autoexplicativo. A gente vai trazer para vocês os editais, provas, retificações, anulações, enfim, tudo que tiver cercando o seu calendário, a sua programação para aprovação no concurso público. O X da questão. Resolução de questão ligados à pauta de cada programa, direito constitucional, direito do trabalho, trazer as questões, né, que foram mais relevantes nos últimos concursos. E o DJ ali está dizendo já que o nosso horário já está no final. Infelizmente, a gente programa, uma hora é muito curta, né, para falar sobre tudo do mundo jurídico. É por isso que nós vamos estar aqui todas as segundas-feiras por 1 hora. E fica mais curto ainda quando a gente tem aqui o professor Rafael Barreto com essa bagagem gigantesca aí de concurso público que ele traz, e professor Lorena também aqui, que com certeza faz parte também desse projeto. E que não vai sair impune. Nós vamos aproveitar o momento para estrear mais um dos nossos quadros, que é o Isso Cai É. Ela estava achando que ela não ia falar. Ô professor, isso cai, é? Olha, esse quadro ele é específico para temas mais profundos e complexos que não são cobrados em todos os concursos públicos. A gente sabe que concursos um pouco mais difíceis ou de cargos mais altos, digamos assim, como Procurador da República, Juiz Federal, Juiz do Trabalho, estes concursos já trazem em suas provas subjetivas, em suas diversas etapas, a cobrança de determinados assuntos que não estão no dia a dia comum do concurseiro. Então a gente achou que era fundamental discutir um desses assuntos, e hoje a gente vai aproveitar para estrear também, já aproveitamos para estrear um dos quadros do professor Rafael, porque não podíamos perder a presença dele aqui, e vamos aproveitar para estrear o outro agora com a professora Lorena, que vai trazer para a gente uma decisão recentíssima do STJ. Doutora? Então, antes de começar, quero mandar um beijo aqui para Reuter Graço, estão curtindo aqui meu post no Facebook, Bernardo Cunha, amigo, aluno querido, Silvio Paz, Verena Canário, Léo Rosas, Cristiane Guimarães, Ronald querido, todos são meus alunos, e eu mando um beijo para cada um de vocês e agradeço a audiência. Raia Oliveira. Dani Cruz. Hoje foi veiculado no site do STJ que se aplicou desconsideração inversa de personalidade jurídica para proteger direito de cônjuge em partilha. Então, o que é, afinal, desconsideração da personalidade jurídica, para você que ainda não está bem informado? O instituto é de origem inglesa, mais ou menos século XIX, o dono de uma fábrica de botas subtrai todo o recurso financeiro da empresa e, assim, esvaziada, tornou-se insolvente. O caso lá naquela época não deu em nada, mas tornou-se um embrião do Disregard Doctrine, que é a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, que possibilita o juiz erguer o véu da corporação para alcançar os bens dos sócios em caso de abuso de personalidade. E onde é que isso está previsto, professora Lorena Brandão, no nosso ordenamento? Bem no Código Civil, artigo 50, que prevê que em caso de abuso de personalidade, seja desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que é o caso das botas, o juiz pode decidir que os efeitos de determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, dito isso, o que é, afinal, desconsideração inversa de personalidade jurídica?
Diz o STJ que a desconsideração inversa pode ocorrer sempre que o cônjuge ou companheiro, empresário, se valer da pessoa jurídica por ele controlada ou de interposta pessoa para subtrair do outro cônjuge direito oriundo da sociedade afetiva. Ou seja, se o cabra vai esvaziando o patrimônio da família e engordando da empresa, pensando em não deixar bem nenhum para partilha após o rompimento do casal, o juiz pode, com certeza, então, alcançar os bens que foram, vamos dizer assim, desviados de má fé, trazendo de volta ao patrimônio familiar e utilizando eles na partilha. Você viu que é o cabra, né? É cabra safado. Cabra safado. Essa decisão é da terceira turma, viu, gente? Superior Tribunal de Justiça, STJ, julgando recurso contra a acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que reconheceu a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica em ação de dissolução de união estável. Tá bom pra você, né? Desconsideração inversa. É o bom de ser ministro da STJ, é isso, né? Vai onde o céu é o limite. Gente, estávamos ou não estávamos certos em estrear pelo menos esses dois quadros aqui hoje, sim, aproveitando. Fantástico. Realmente íamos ter uma perda grande. Vamos terminar de ver os integrantes da equipe do Aula Extra. Olá, amigos da Metrópole, aqui é Rodolfo Pamplona, eu ensino trabalho e civil, e será um prazer estar com vocês aqui no programa Aula Extra. Um abraço. Quem não conhece o professor e mestre Rodolfo Pamplona, de nós todos aqui na mesa, acho, né? Uma pessoa queridíssima, todo mundo que já fez faculdade de Direito, pós-graduação, mestrado, enfim, e em algum momento teve contato com esse professor, que realmente é uma unanimidade, não só aqui na Bahia, mas no Brasil, né? Olá, meus amigos, me chamo Sabrina Dourado, sou professora de Direito Processual Civil e estarei com vocês às segundas-feiras no programa Aula Extra da Metrópole. Bem-vinda, Sabrina. Boa noite, amigos. Aqui quem está falando é Sebastião Melo, professor de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia. Estarei com vocês na Rádio Metrópole no programa Aula Extra. Um abraço. E aí, tá bom para vocês? Oi, pessoal, eu sou Thaís Bandeira, professora de Direito Penal, e estarei aqui com vocês na Metrópole no programa Aula Extra. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, amigos. Meu nome é Vitor Zimmer e estarei com vocês no programa Aula Extra na Rádio Metrópole, dando dicas e tirando dúvidas de processo civil. Abraços e até lá. E aí, esse time é fraco? E a família vai crescer, com certeza. A ideia aqui é democratizar o ensino jurídico em Salvador, Brasil e no mundo. Eu vou passar rapidinho os nomes de novo aqui, porque a gente não pode deixar de falar o nome desse pessoal. A gente está falando de uma constelação de professores aqui no Aula Extra, né? Então, em ordem alfabética, pra gente não... Ordem alfabética inversa agora. Em ordem alfabética inversa. Tá? A gente tem o Vitor Zimmer, Thaís Bandeira, Sebastião Melo, Sabrina Dourado, Rodolfo Pamplona, Roberto Figueiredo, Matheus Carvalho, Luciano Figueiredo, Lucas Rego, Lorena Brandão, Isabela Leal, Igor Tinoco, Frederico Amado, Dirley Cunha, Andréa Presas, André Cru, Ana Carla Fracalossi, Alexandre Doria, Antônio Adonias e Hugo saiu Roxo, da ordem que é alfabética, e meu grande amigo Hugo Roxo. Eu não coloquei aqui no meio o meu próprio nome, nem o nome do professor Tiago Chuba, e tenho que colocar o nome do professor Rafael Barreto, porque está aqui presente hoje, não trouxe uma saudação de boa noite gravada para se apresentar como da equipe, porque está aqui ao vivo e nos orgulha muito com sua presença. Queria agradecer ao professor Rafael Barreto pela presença dele aqui, meu amigo, irmão, grande professor, conhecido aí nacionalmente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, quero que saibam que eu estou muito feliz de participar da estreia desse programa, que vai ser um sucesso. Eu tenho certeza que vocês estarão aqui completando o aniversário de sucesso do programa, e eu vou ter o orgulho de dizer que participei do programa de número 1. Se Deus quiser. E eu quero aqui me despedir deixando um abraço muito especial para todos os nossos ouvintes. Também uma saudação assim muito querida para os meus alunos. Agora há pouco eu estava em sala de aula. Um grande abraço aí para todos os meus alunos que me acompanham aí tanto tempo nessa jornada. E, claro, que mais do que um abraço, agora um abraço, um beijo muito carinhoso
para alguém muito especial que está aqui nos escutando, que é a luz da minha vida, é o meu farol, é aquela que me faz ter um sorriso no rosto todos os dias. Eu estou me referindo à minha noiva, Dani que está aqui nos escutando. Amor, daqui a pouquinho eu tô aí pra te ver, tá? Ô, Dani, daqui a pouco eu vou chegar. Tá com moral, viu, Dani? Te amo, amor. Gente, eu agradeço a presença do professor Rafael Barreto, não podia ser diferente, a gente estourou nosso tempo e muito. O pessoal da Metrópole só deixou isso acontecer porque é o programa de estreia, mas já tá o pessoal da Tropa de Choque aqui na porta do estúdio para arrancar a gente. Queria agradecer a presença da professora Lorena Brandão, que também deu um toque feminino necessário a um programa, a essa mesa aqui. Viu? Hoje sempre. Obrigado, professora. Bom, Tiagão, semana que vem nós dois estamos aí de volta. Com certeza. Até lá, boa semana para todo mundo e vamos estudar. Obrigado, boa noite. Você acabou de ficar mais perto da aprovação. Aula extra na Metrópole, com Tiago Schumacher e Rafael Petracioli.